e mostrar o que é esse grande mantra aí que favorece o nosso planeta. Você já sabe o que é o Ho'oponopono? Já ouviu essa palavra? Primeira vez que eu escutei, eu até assim falei, o que é isso? Aí, aos poucos, eu fui me inteirando até que, finalmente, eu conheci este jovem, Alcides, e ele me deu o caminho correto da prática do Ho'oponopono. Eu sei que muitas pessoas fazem de uma determinada maneira, têm resultados, mas imagine se você puder ter mais e mais resultados praticando corretamente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Alcides, o que é realmente o Ho'oponopono? O Ho'oponopono significa perdão na língua havaiana, porque vem pelos xamãs havaianos ou alquimistas do Havaí. A palavra Havaí ou Hawaii significa luz, né? Então esse conhecimento está aí, não se sabe, existe há muito tempo, milenar, enfim. O conhecimento que eu tenho dele já é muito antigo, né? E sempre esteve aí. É que tudo que é muito bom, infelizmente, não é divulgado, não é mostrado. De alguma forma, tem uma força que oculta isso. Mas sempre tem alguém que consegue trazer à tona isso. Então, da forma que a gente usa na alquimia, é um caminho para realmente eliminar enfermidades, eliminar situações, qualquer coisa. Porque, por exemplo, o ser humano, ele encarna muitas vezes, né? Dentre aquelas encarnações, algumas delas não foram favoráveis e também não interessa quais sejam. Nunca mexam com vida passada, esqueçam isso. É né? mesmo? Esqueçam isso. Todo mundo já viveu, mas é passado. Né? Passou, passou. O futuro, a Deus pertence. Viva o presente, o eterno presente. Né? Sempre crendo que amanhã existe. Se você crê que amanhã existe, sempre vai existir para você. Né? Se alguém falar, olha, amanhã não sei se vou estar vivo, provavelmente amanhã não vai estar vivo. Então, realmente tem que ter essa consciência de pensamento. Né? E aí o que acontece? Quando você pratica esse mantra, ou Ho'oponopono, você começa a limpar, a eliminar memórias negativas ou vidas passadas não favoráveis. Né? E aí, por quê? Porque a pessoa passa por um período na vida de uma falência, uma separação, uma doença. O que é isso? É uma cobrança de uma vida sua mesmo. Que a pessoa pode buscar um favorecimento de profissionais ou qualquer outro lugar que dificilmente, às vezes, ninguém detecta. Por quê? Porque não existe em nenhum lugar. Está na pessoa. É dela. É o karma dela? É o karma dela. Mas é uma encarnação dela mesma que cobra isso. Ah, tá. Entendeu? Porque ela passou por isso várias encarnações e vem repetindo o processo. É um ciclo, é cíclico, né? Quando você pratica o Ho'oponopono dessa forma que a gente vai falar daqui a pouco, você vai eliminando isso, cria-se um buraco, né, que a gente chama de zero, e é onde a divindade atua, Deus, né, no nada. Então essa energia está onde? No subconsciente. Quando você limpa, ela vem mais adiante ao consciente. E aí vem o que para frente? Um buraco. Um vazio, Um né? vazio. E nesse buraco você pode colocar as suas coisas. Então você está buscando, por exemplo, uma atividade profissional, não chega. Por quê? Porque está ocupado aqui. Eu quero um relacionamento, não chega, porque está ocupado. Nada acontece, porque está cheio de coisa. Se eu não esvaziar o copo, não tenho como enchê-lo. É uma água nova. Né? Então, quando você pratica o mantra, você começa a eliminar essas memórias negativas e automaticamente cria-se esse espaço e a sua vida começa a mudar. Não tem como não acontecer. Não tem como não acontecer. Né? Então, sempre usando, para você, é regra todo santo dia, né? Falando o seu primeiro nome, sempre. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm dois nomes. Por exemplo, Maria Augusta. Aí ela não gosta do Maria, usa o Augusta. Mas, na verdade, ela está negando a Maria. Em algum momento, ela vai ter situações para solucionar, porque a Maria está oculta. Então eu tenho que falar Elizabeth, eu não posso falar Beth? Não, pode falar Beth, mas assim, sabendo sempre que você é a Elizabeth. Sim. A Beth funciona, porque são 4 letras, enfim, tem um outro caminho aí. Mas assim, quando você faz o Ho'oponopono, tem que reverenciar o seu primeiro nome, sempre. Né? Então você vai falar o seu primeiro nome e vai dizer, sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigado ou sou grato, eu te amo. Tem pessoas que têm problemas em dizer obrigado. Tanto faz, ou obrigado ou sou grato, funciona da mesma forma. Mas a finalização sempre eu te amo. Não pode inverter. Você pode inverter, pode até acontecer algo, mas não vai funcionar como a gente quer que funcione. Entendi. Por quê? Essa frase tem que ser
repetida, dita durante 108 vezes, de uma vez só. Por que o 108? Né? Usa-se o número 12, que são os 12 apóstolos, 12 signos, 12 astros, 12 meses, 12 horas, 12 vezes, e assim por diante. E o número 9, que são as finalizações, é o último número. 12 vezes 9, 108. Então, essa explicação eu já tinha ouvido e eu gosto sempre que ele repita, porque é um argumento, Sim. né? Um argumento válido para que sejam feitas Tudo as tem um 108 porquê. E o 108 é assim, o 1 é você, é o eu sou. É o princípio eu sou da de vida. Saint-Germain? Isso, que Saint-Germain usa, Jesus também usa como eu sou o caminho, a verdade, a vida, e, não é isso? O eu sou. O 0, no meio, 1, 0, 8, o 0 é Deus, é a divindade. Tá. Né? E o 8 é o infinito, é a cura, é a finalização do favorecimento. Somado os três, 1, 0 e 8, temos o 9, que aí elimina qualquer coisa. Então você pode usar uma ferramenta, né, como um japamala, que tem 108 contas, tá? Pode ser um texto tibetano, um texto católico tem 54, o árabe tem 27, enfim, é só você multiplicar. Pode fazer as dá 108. continhas também, Pode né, usar Adriana? feijãozinho, arrozinho, como você quiser, aí com você. Tem que fazer 108. E, por exemplo, se eu fizer 54, aí alguém me chamou e voltar, eu tenho que começar de novo? Não, pode continuar Pode fazendo, continuar? não se preocupe com isso, mas é importante ter um compromisso, de repente alguém te chama, olha, já vou, ou estou com o telefone, não atenda, enfim, fazer um compromisso com você. Então, daqui para frente, para cada um, para você, sempre 108 vezes o seu nome, né? Então, aí, por exemplo, se você quer favorecer alguém da família, faça para a pessoa, usando o nome da pessoa, também 108 vezes. Então, você vai purificar isso. Você pode usar para situações, para o seu corpo, para qualquer coisa. Então, de repente, você pode estar com uma dor no corpo. Você pode dizer, a minha dor, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, te amo. A minha dor, sinto muito. Ou a um órgão que não está funcionando. Uma discussão, né? Isso, qualquer coisa. O que eu já percebi, que eu venho praticando isso há bastante tempo, mas corretamente desde que eu conheci o Alcides, é que, por exemplo, se existe uma situação de conflito, de ideias, uma discussão, ao invés de querer mostrar o ponto de vista, sai de lado, faz o Ho'oponopono, você deixa de pôr gasolina na situação e ela, como que por encanto, melhora e se acerta. Né? Eu não sei se é comprovado cientificamente, mas eu dou o meu depoimento aqui, o quanto funciona. A gente diz assim que isso aí seria a inação, né? A inação, ela é muito mais forte do que a ação. Então, quando alguém discute ou fala alguma coisa, se você reagir naquilo, você está reagindo. São duas vezes a ação, então você vai se contaminar. Então, você, quando usa a inteligência, você age, ou seja, não reage. Você age dando as costas, por exemplo, usando um mantra como esse, você elimina a situação, não se misturando nela. Você não adoece, não cria um problema e você soluciona o que está ali ao seu redor. O Ho'oponopono traz uma aceitação, parece que ele deixa a gente mais resiliente? Sim, porque vai limpando a sua aura, né, e vai purificando. Além do que, você elimina o seu karma. Então, por exemplo, você está fazendo o Ho'oponopono hoje, você vai fazendo para a vida toda, é isso? Para vocês, para sempre. Então, daqui, sei lá, uns 10 anos, você vai passar por uma enfermidade, uma separação, uma falência. Você não passa por aquilo, porque não tem mais aquele karma para ser solucionado. O que estava predisposto a acontecer, deixa de acontecer? Você elimina a negatividade. Que boa notícia, hein? É uma forma, todo mundo fala o Dharma, a herança divina. Ninguém recebe o Dharma se não eliminar o karma. Explica o que é o Dharma, porque algumas pessoas não sabem o que é. O karma é isso, são dívidas que você vai criando, porque você tem livre-arbítrio, né? Comete alguns enganos que não são favoráveis a você e você cria uma memória negativa. E as boas ações desta vida ou de outras, você vai acumulando, vamos dizer assim, uma memória separada, que se chama Dharma. Só que essa memória positiva, que tem favorecimento seu, você só recebe quando você elimina o karma. Não dá para cumprir no nosso Dharma se eu não tiver eliminado o karma. Justamente. Não dá. Não dá. Não acontece. Então, quando você faz esse movimento, automaticamente o Dharma começa a se mostrar para você. Ele começa a se aproximar. E aí você começa a trazer o favorecimento. De alguma forma, a coisa vai mudar, ela vai ser trocada. Né? Então, você continua com a sua vida, com o seu destino, vai cumprindo, mas de uma forma positiva e não mais negativa. Então, se tiver que passar por uma falência, em vez daquilo, você vai ter dinheiro. O contrário, entendeu? Porque o ser humano às vezes passa por situações, porque ele cria
a calamidade para ele mesmo. Ele criou no um buraco. próprio Ele pensar, abriu uma né? porta, Na verbalização, verbalização, o pensar, ações, né, comportamentos, que ele vai criando uma negatividade até que aquilo se instala e aí vai acontecer. Entendeu? Você atende muita gente, que a gente sabe, o Alcides dá cursos de arte do equilíbrio e uma série de outros, inclusive sobre os 4 verbos que ele já esteve aqui falando. Você encontra pessoas céticas que acham que isso não vai funcionar e abdicam dessa técnica? Olha, nunca aconteceu. Por mais que a pessoa, às vezes, ela ouve, né? Porque quando eu começo a falar, eu nunca tive ninguém contrário ao que eu falo, porque talvez a forma unanimidade? Talvez a forma de mostrar, de demonstrar matematicamente, tudo que eu falo tem números, né? É muito racional isso. Então a pessoa, ela acaba falando, bom, aquela conversa mal não faz, né? Mas ela vai experimentar. E aí acaba acontecendo coisas que ela fala, poxa, como é que é isso? Acontece, entendeu? Então, eu tenho relatos o dia inteiro de pessoas que são céticas, de outros que não são, enfim. Mas todo mundo funciona. Por isso que eu falo, é um conhecimento que ele é independente do crer ou da fé do ser humano. Conta para o nosso ouvinte, internauta, qual é a diferença entre o crer e o acreditar. Olha para aquela câmera lá, porque eu gosto que você faça isso bem olho no olho. Por exemplo, a palavra acreditar, ela tem um A na frente. Acreditar. Quando você acredita, você não dá créditos, não é isso? Departamento financeiro, crédito e débito. O adébito é quem fica, o débito é o que sai. Então, o acrédito é o que sai, o que não fica com você. Então, quando você acredita, você não dá força para o que você busca. Então, daqui para frente, passe a crer. Porque é um verbo que não é tão fácil conjugar, então as pessoas jogaram meio de lado. Eu creio, por exemplo, se for no passado, como é que faz? Eu crio. Existe isso. É o que é. É esquisito, né? É estranho, né? A pessoa fala, poxa, mas não faz mal. E o hábito de falar acreditar é o que está aí, né? E você fala naturalmente, às vezes tem, né? Mas a força do pensamento, da vontade é grande em você acreditar e vai acontecer e tal. Você até consegue movimentar, mas se você usar eu creio, aí é 100% de eficácia. Não tem... E qual é a pessoa que verdadeiramente crê? Você me fez uma pergunta, você me apertou um dia, né? Você perguntou, você crê? Eu falei, creio, eu rezo, eu penso que tudo vai dar certo. E aí você me desafiou. Conta para eles aí. O crer é o absoluto, né? Você vendo uma coisa ou não, sentindo ou não, creia nela. Eu falo por experiência própria, né? Eu não sei uma coisa. Eu creio naquilo que não sei. E por crer, acabo sabendo. Mesmo não vendo. Mesmo não vendo. Olha, isso é muito sério. Tudo o que você vê e o que você toca existe em proporção igual e exata ao que você não vê e ao que você não toca. Prestem bem atenção nisso. Se eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito mais para ter. Se eu não tenho nada para ter. A quem muito tem, mais lhe será dado. E a quem pouco tem, até o pouco lhe será tirado. Então, quanto mais você aprende, menos sabe. Tem mais para saber. Não é o que ele diz? Só sei que nada sei. Então, sempre tenha a humildade para entender que você não sabe nada, que você pode ter tudo e saber o que deseja. E uma lição que eu aprendi é 1 vira 2. De 1 vira 2. Isso é natural. O ser humano é isso. Tudo que Se eu reclamo, eu viro 2. Dobrou o problema. Se eu sou grato, eu viro 2. Ganha 2, você favorece, entendeu? Então, sempre assim. Então, tem que buscar, crer naquilo, mesmo não vendo. Então, isso acontece... Mesmo na situação difícil, parece que nada vai dar certo. Esse é o teste. Se você... A situação está aqui, tem uma situação para resolver aqui na minha frente. Se eu olhar para ela, eu aumento ela. O que eu faço? Eu olho ao contrário, 180 graus. Eu olho para a solução dela e não para o problema. Entendeu? Ou seja, eu creio que está solucionado e não mexo mais com isso. E por crer, o universo age. Por que o universo não age? Porque eu estou enfiando o meu dedo lá. Eu estou mexendo naquilo. Mas isso, ao se dizer, é um treino, ou as pessoas precisam ser muito evoluídas para começar a pensar assim? É o querer mesmo, né? Por isso que a gente fala dos 4 verbos aí, né? O saber, querer, ousar, calar. Eu quero. Por isso que eu creio, porque eu quero. Ponto. Ninguém muda na minha cabeça isso. Porque eu creio, pronto. Então vai acontecer. Por que não acontece? Porque a pessoa usa a lógica e a razão.
crer duvidando. Certo. Né? Tem que ser realista, né? Foi dito, né? Tem que ver para crer. Não. Creia e verás. Tem algumas pessoas que falam assim, não, mas eu tenho que ser realista, o mercado está realmente ruim e vai piorar. Isso. Como assim? Você está profetizando o que não é bom. Então, Pode estar horrível, só assim, está ótimo e vai ficar muito bom. Pela persistência, pelo seu querer, você vai transformar aquilo. É muito simples, mesmo as pessoas que ouviram o Ho'oponopono, entendam que funciona ou não, façam pelo menos um dia, 108 vezes para você. Depois você vai me ligar e falar, meu, funciona. Porque você sente a diferença na hora. O atendimento que eu faço, o caminho, o curso, você sabe disso. A pessoa, mesmo que ela não creia em nada, que ela vai lá de curioso, ela sai de lá já modificada. Porque ela entendeu que alguma coisa mudou. Ela percebe, porque o sentir está além da visão. Eu tenho que ver sentindo e não ver olhando. Entendeu? A visão engana você. Eu tenho que ver o que tem que ser visto, não o que eu enxergo. Eu posso dar um depoimento aqui de uma pessoa que eu levei lá para fazer o seu curso? Posso? Pode. Então, eu tenho um amigo que tinha um problema de pele muito sério, descamando com um remédio caríssimo americano, estava sem o remédio, a situação piorando, e há 2 meses não, uns 40 dias ele esteve no curso do Alcides e passou a praticar o Ho'oponopono diariamente. A esposa dele, a Vanessa, querida, me manda um e-mail falando, Beth, você precisa ver a pele do meu marido. Ele está lindo, ele está curado. Então, eu queria dar esse depoimento para mostrar como funciona. Mesmo que a pessoa duvide, não faça, o fato dela já ter conhecimento daquilo, sim, parece que vai levar um alento, né? Sim. Isso aí é uma coisa que eu ouço o dia todo, recebo mensagens, e-mails, enfim, né? Mas eu fico muito feliz com isso, mas eu sei que funciona, eu sei que dá certo. Eu tenho essa crença, eu creio nisso, entendeu? Então, a pessoa mesmo não crendo, um dia ela passa a crer. Você mudou sua vida com isso? Totalmente, nossa. Você continua fazendo? Faço, todos os dias, eu faço muitos por dia, porque eu faço para mim e faço para todo mundo que eu atendo. Toda pessoa que eu tenho um contato, como eu conheci algumas pessoas hoje, vou fazer também. Por elas? Por elas. Porque, isso é lindo. Entendam uma coisa, quando você faz o Ho'oponopono, você faz para você, por exemplo, você recebe o benefício e também o planeta. Ah, tá. Quando eu faço para uma outra pessoa, aquela pessoa recebe o benefício e automaticamente volta para você também. Está beneficiando. Então você recebe de qualquer jeito, mas é necessário e importante fazer para você primeiro. Amar ao outro como a si próprio, mas primeiro a você. Tá, então, pela ordem assim, eu faço para mim diariamente. Isso. E eu posso fazer 108 vezes para um pedido, para um segundo pedido, para um terceiro. Não tem importância? Não vai cansar lá em cima o universo? Não, porque isso aí você está favorecendo, né? Você está eliminando carga negativa, ou seja, o universo fica muito feliz com isso. Né? Eu tenho repetido mais de 1000 vezes diariamente. E você já me conhece, né? Eu sou uma pessoa agitadinha. Eu sinto que eu estou me acalmando e o fato de partilhar, você viu as pessoas aqui que a gente se apresentou, todas estão se beneficiando. Sim. Existe comprovação científica para isso ou não? Está no mundo etérico? Existe, mesmo na medicina, enfim, psicólogos, muita gente sabe disso, sabe que funciona, entendeu? E se tem resultado, terapeutas, hoje muita gente já usa isso. Ah, é? Por exemplo, você passa em frente a uma clínica, lá um lugar, sei lá, uma prisão, e aquilo te incomoda pela energia negativa. Chega em casa, faça o Ho'oponopono para aquele local 108 vezes. Faça você. Tá. Né? Então, por exemplo, você passa em frente a uma casa lá, então um cachorro que late para você todo dia. Olha bem para ele e fala, eu te amo. Nossa Senhora. E vai embora. Amanhã, eu te amo. Daqui 2, 3 dias, esse cachorro não late mais para você. Porque os animais têm uma memória, ele tem uma alma coletiva. Se eu amar um cão, eu amo a todos. Se eu amar um gato, eu amo a todos. Se eu amar um pássaro, eu amo a todos. Quando você fala, eu te amo para um animal, você está movimentando uma energia gigante, entendeu? Nós vamos ter que ter o nosso intervalo. E o Alcides me deu um trabalhinho, porque ele falou que gosta de rock. Eu tenho o hábito de perguntar ao meu entrevistado
o que ele gosta de ouvir. Eu não deixo escolher a música, porque eu também não sei tudo, né? Então ele pediu 14 bis, ou, você tinha falado um outro que agora eu me esqueci, eu tive que aprender em uma semana a música. Então, pela primeira vez no programa, eu terei que ler para ver se sai direitinho. Não vou cantar, não tenho uma banda de rock, mas espero que ela sirva para o seu agrado. Essa música é do Flávio Venturini. Você já sabe qual é antes de eu tocar? Não. Olha lá, hein? E ela tem uma letra muito diferente, porque ela não tem muita rima e fala de tudo, né? Chama-se Linda Juventude, né? Amém. Já. Voltamos daqui a pouquinho. Essa é a primeira campanha para lançar a Itaipava Light. Então, a primeira coisa que a gente pensou, a gente falou, pô, a gente tem que achar a maneira de comunicar a cerveja light. E a partir daí, depois de muito trabalho, muito brainstorming, muito pensamento, nós chegamos a um conceito bastante interessante, que é, tem horas que você tem que ser light. Implica que há momentos que você precisa de uma escolha e precisa ser um pouquinho diferenciado da atitude que você normalmente toma em relação a muitas situações que você passa no dia a dia. E para alguns momentos, você precisa ser light. Reunião? Sábado? Claro. A partir desse conceito foram desenvolvidos 2 filmes. São filmes ousados. A gente decidiu por ter filmes realmente impactantes. A produtora que ficou a cargo dessas filmagens é uma produtora argentina chamada Revolution. E o diretor é o Luciano Urbani. Action. O filme do escritório, que a gente está chamando de filme de não, é uma locação, de fato é um escritório. Action. Foi bastante divertido você fazer uma bagunça no escritório, né? Dificilmente a gente pode fazer isso onde a gente trabalha. Foi um momento muito curioso dessa filmagem. Os filmes, além da questão do humor, eles têm um toque de sofisticação.
Então, aliar essa questão de sofisticação com humor realmente foi um desafio. E o próximo comercial é o que a gente chama de Cabras. Ele foi filmado numa mansão lá no Ipiranga. Foram mais de 80 figurantes. E a gente conseguiu colocar dezenas de cabras lá dentro. Para dirigir todas essas cabras que estavam soltas na mansão, foi usado muito prêmio para elas. Muita ração para elas realizarem cada truque da cena, né? Seja entrar no buraco do quadro ali, né? Com a cabeça ali no buraco do quadro. Seja para puxar a toalha da mesa. Uma campanha ousada. Pela primeira vez o Grupo Petrópolis apostou numa ideia bastante diferenciada, é provocativa. E é isso que a gente vai mostrar nas nossas campanhas através de uma alegoria, dizendo que tem momentos que é melhor ser light. Muy buena, chicos. Claro, chefe. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Gente, queria que vocês estivessem aqui no intervalo. Como sempre, os bastidores são riquíssimos.
Temos que falar agora, que nós estamos aqui com o alquimista Alcides Melhado, falando de Ho Oponopono, e existem ferramentas utilizadas para melhor desempenho. Então é sobre isso que agora ele vai nos contar. Então vamos lá. Vamos lá, Alcides. Tem um caminho que você pode favorecer isso, né, no dia a dia sem usar o manto. Então, por exemplo, uma garrafa de água azul, de vidro, né? Você põe água, você coloca água na garrafa e deixa essa garrafa debaixo de uma lâmpada incandescente, essas lâmpadas frias não funcionam, ou no sol. Deixa a garrafa lá durante 1 hora. Nessa 1 hora ela vai energizar com energia solar, o pai, né? Aí você pode esperar esfriar, enfim, vai tomando aquela água, ou seja, você vai completando também a garrafa, não precisa ficar colocando no sol toda hora. De vidro, né? De vidro. Só O que essa garrafa faz? O que essa água faz? Essa água vai limpar as memórias não favoráveis também, né? Além de te ajudar com saúde, com um monte de coisa. Então, tenho algumas garrafas em casa azul, põe lá a água, põe no sol, energiza, põe uma na geladeira, põe outra fora, enfim. Aquela aguinha que toma à noite também. Isso, sempre numa garrafa azul, sempre. Se você não tiver, passa um celofane azul em volta, pinta de azul, qualquer... Vale? Vale. Eu já andei procurando. Qualquer coisa azul funciona. Eles não acham de vidro o vidro azul, pinta ele, põe um celofane por cima, enfim. Usa a cabeça, faz alguma coisa, usa a imaginação, para você poder fazer isso aí, tá? Então ajuda, favorece, é muito legal, para criança, para tudo. Todo mundo em casa vai tomar, mesmo que não faz o Ho Oponopono, você está recebendo a mesma energia. Tá. É uma técnica que compõe esse Ho Oponopono. Tá. Né? Uma outra coisa é você se alimentar bastante da fruta morango e mirtilos. O mirtilos é a única fruta azul. O que é mirtilos? Eu não conheço. Mirtilos é uma fruta que vem da Europa, né, que já tem bastante aqui no Brasil, no Pão de Açúcar tem bastante aí. Você acha muito em geleia, hoje tem a fruta já para você comer. É uma frutinha... Parecida com o quê? Amora? Ela é pequenininha, ela é bem miudinha. Até essas coisas de fast food, de iogurtes, ele já tem hoje para colocar por cima, enfim. O povo está comendo bastante isso, né? Além de ajudar muito na saúde, ela tem uma propriedade que ela elimina a memória negativa. É fantástica, né? O morango faz a mesma coisa. Né? Até que o Brasil demorou muito para ter morango aqui e hoje tem abundância, né? Ainda bem. E não tem problema que está com muito tóxico para ele crescer? Aí é que está, ainda bem que você perguntou, aí que está. A questão, todo mundo fala isso, mas o morango vem com muito veneno. Enfim, lave, quando você for comer, ingerir, né? Sempre diga ou mentalize, eu sou Deus em ação. Você está purificando aquilo que você está comendo. Eu sou Deus em ação. Então, pode ter agrotóxico, pode ter qualquer coisa ali, ele está sendo purificado. Nossa, não tem que boa nenhum notícia. problema, tá? Então, bastante mirtilos e bastante morango. Bolacha de morango, geleia, qualquer coisa de morango, gelatina, tudo que tiver morango é favorável à memória negativa. Para eliminação. Por isso que criança gosta de morango, porque sabe que é bom. Não entende ainda, mas tem essa memória que é bom, que é gostoso, tanto é que os nomes, né, moranguinho, morango, tudo que tem morango chama a atenção da criança, né? Tá. Porque o morango realmente ele é fabuloso, né? Então, o mirtilos, o morango e a água da garrafa azul. Não esqueçam disso, tá? A maçã não entra nesse... Não, a maçã não entra na memória. A maçã... Ela é só boa de comer? Mas a maçã, sim, a maçã, ela é vida. Então, a maçã, quando você for ingerir, tem que falar com ela, né? Ou mental ou verbal. Então, sempre dizer a maçã que ela traga a você a saúde perfeita e o rejuvenescimento. Tá? Porque a maçã realmente ela rejuvenesce, traz saúde, é fantástico. Tá? Agora, por exemplo, o lápis, né? Um lápis madeira, né? Grafite, né? Que é carvão, a borracha que é o látex, né? Que apaga. Então, se você bater assim, ou em alguma coisa, um objeto, sempre dizer purifique, 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 purifique. Purifique, purifique, purifique. Você está purificando a memória negativa que desfavorece. Por exemplo, um computador que aquele dia não vai mesmo, porque a energia é muito pesada, fica lá no danado lá. Purifique, 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 purifique. 1 hora a coisa limpa, muito rápido. O carro que não quer pegar de manhã, uma dor no ombro, uma dor no corpo, qualquer coisa. O exemplo que você está dando do computador, já aconteceu, lógico, na empresa, o computador resolveu não funcionar. Ou a impressora travou, ou a internet caiu. Eu fiz
e purifica. E, gente, é impressionante, a coisa funciona. Só que você faz, vai para outro lado, quando você volta já está funcionando, né? Sim, tem que... Então. Só que eu acreditei não, eu tive crença que ia acontecer. Você creu nisso. É um verbo... É difícil, né? Mesmo. Você creu nisso. Então, o que acontece? É muito simples, né? Então, por exemplo, olha que legal isso. Pega um papel, de preferência branco, e escreva o que você quer solucionar, o que você busca, enfim, qualquer coisa. Põe um lápis lá em cima, de vez em quando você passa pelo papel e fica lá, purifique, 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 purifique. Aí vai fazer suas coisas, daqui a pouco você volta, fica lá. Então, ou você faz de manhã, vai trabalhar, volta, faz à noite e deixa lá. Ou seja, aquilo vai acontecer uma hora, ou para favorecer a cura de alguém, ou mesmo a você mesmo, ou para solucionar uma situação, ou um banco que está descoberto, uma dívida grande bancária, uma casa que você não está conseguindo pagar, qualquer coisa. Põe lá no papel, escreva e use o lápis lá constantemente. Vai purificando aquelas memórias até que uma hora a coisa acontece. É científico. Totalmente. Eu comprovo. Você comprova. Não, eu também já tenho alguns exemplos que estão dando certo. Eu tenho até uma história do Ho Oponopono que eu não vou contar aqui, mas eu consegui uma coisa que eu desejava muito. E rezando as 108 vezes, como ele falou, realmente funcionam. Além desta técnica, eu sei que tem algumas outras. Você vai contar pra gente? Então, eu uso uma meditação, né, eu sempre faço nos trabalhos de Ho Oponopono. No YouTube eu tenho muita coisa colocada lá, quer dizer, tem uma aula que já gravei há um tempo atrás, de 2 horas, falando sobre essa técnica de Ho Oponopono. Então, assim, você pode se concentrar e mentalizar à sua frente uma taça de cristal, uma taça grande, né, de cristal transparente, e sempre com água dentro, porque a água, ela limpa, purifica, enfim, a água tem milhões Ela é uma partícula de Deus, né? E a água é um elemento mais forte que existe, né? Ela apaga o fogo, ela sucumbe à terra, né? Se eu colocar água dentro de um copo, o ar sai, enfim, a água que está aí a mesma desde que foi criado o mundo, né? Então todo mundo já bebeu da mesma água, então as memórias que tem aí são fantásticas. E dentro desta água você pode colocar algumas maçãs vermelhas. Dentro da água? Dentro da água, mentaliza lá a taça grande, água dentro, e dentro da água as maçãs. E aí você vai colocar lá dentro desta água os seus desejos. O que você quer solucionar, o que você quer para você, ou se você quer curar alguém, enfim. Quiser enfiar alguém lá dentro, pode também. É mental, né? Você vai purificar a pessoa, né? Vai favorecê-la, mesmo você, né? Mergulhar lá dentro e fica lá, entendeu? Então, com isso, você começa a limpar as memórias que estão prejudicando ou barrando para que aquilo aconteça, tá? E você abre os caminhos, abre as portas, né? É importante, se você puder, usar esse exercício por 12 minutos, porque o número 12, os 12 minutos, eles são muito fortes dentro do universo. Então, você fica lá mentalizando, deu 12 minutos, deixa a taça lá onde está, com os desejos dentro, abre os olhos e acabou. E, por exemplo, fazer isso ao vivo também funciona ou não é necessário? Não, também funciona. Você pode até colocar uma taça de cristal. Deixar frente, uma taça. Também pode. Você pode colocar água, colocar uma maçã lá, porque tem que ser uma taça muito grande, né? E você pode colocar um papel lá dentro, ou mesmo a sua intenção, e deixa lá. Entendeu? É tudo que eu falo para vocês, né? Nas aulas, você sabe disso. Não, mas essa você não tinha me contado ainda. Então, mas assim, a intenção é que funciona. Tem que ter uma intenção. E usar bem a imaginação, né? Brincar com as ferramentas. Dentro da alquimia nós temos milhões de ferramentas. Você sabe disso, você está conhecendo agora. Eu tô ficando toda louca. aula eu falo um monte de coisa. Então, assim, você tem ferramenta para qualquer coisa. Apareceu uma situação, opa, eu vou usar isso. E o Ho Oponopono, ele tem as ferramentas específicas dele. Que seriam essas que você está mostrando. Justamente. Como eu estou fazendo um curso mensal, eu tenho uma aula por mês, é Arte do Equilíbrio? Isso. E a gente está aprendendo tanta coisa, eu comecei a pensar assim, o dia vai ter que ter 26 horas. Porque 2 eu reservo para fazer todas as técnicas que eu estou aprendendo. Acabaram de me mandar agora uma pergunta aqui de um internauta. Relacionamento. Como purificar pessoa que vem com histórico negativo de outros relacionamentos? Você pode responder para a nossa ouvinte? Então é assim, você vai fazer o Ho Oponopono para você e para a pessoa com a qual você se relaciona, ou se é você que está com essa situação para ser resolvida. Agora, por exemplo, toda pessoa já se relacionou mais de uma vez, ou muitas vezes, ou alguns casamentos. Então, é importante fazer para os ex ou as ex
sempre durante 7 dias consecutivos. Por que 7 dias? Porque 7 dias foi a criação do mundo. Então, você cria um mundo novo para você. Aham. Então, por exemplo, vamos dizer que aquela pessoa que sai com muita gente, enfim, faz uma lista e vai fazendo, com calma. Você vai por limpando. dia. Por exemplo, né? Vamos dizer assim, você teve uma relação com uma pessoa, eu fui casado, enfim. E essa pessoa até hoje, ela pode te amar, pode te odiar, pode te praguejar. Ter raiva, pode né? falar o dia inteiro mal de você e aquela energia fica batendo no seu caminho. Aí você não consegue ter uma atividade profissional boa, o dinheiro não para no seu bolso, o seu relacionamento atual não funciona. Por quê? Porque as outras pessoas às quais você se relacionou estão criando um obstáculo. Então hoje, né, que as pessoas às vezes têm essa liberdade maior de se relacionar muitas vezes, cria-se essa grande situação aí que está vivendo o planeta, né? É uma bagunça mesmo, né? Porque as energias se misturam e aí começa... E esse é um fugaz, né? Então não existe amor às vezes nas coisas, né? Então cria-se uma negatividade gigante no astral aí, né? Da pessoa, né? Então façam sempre para si próprios e depois para o relacionamento pra cada ou ex-relacionamento. E ex-relacionamento sempre 7 dias, não esqueçam disso. Para cada um, 7 dias. Cada um 7 dias. Então, né? nosso Mesmo que a internato pessoa saiu uma vez, faça, porque pode estar ali a coisa, pode estar preso ali. Então vai ter gente que não vai parar de fazer, né, Alcides? Tem bastante. Essa liberdade, ela tem um lado bom e um lado que às vezes não é tão ideal, o livre-arbítrio, ele é maravilhoso, se souber usar. Essa se não escolha, souber, né, tem que ter um pouco de bom senso, não é? Dentre os cursos que eu faço com o Alcides, ele já falou sobre prosperidade. E a prosperidade também, ela pode vir junto com essa oração do Ho Oponopono? O momento que nós estamos vivendo, né? Eu vou fazer assim, ao meu dinheiro, sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. Ao meu dinheiro, sinto muito. Ou, por exemplo, a minha atividade profissional bem remunerada. Sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. Quero um trabalho. Mas assim, por isso que eu falo, eu quero uma atividade profissional. Porque é um trabalho, pode vir um trabalho, sem o dinheiro. E trabalho gera trabalho. Então, a pessoa fala, mas eu quero um emprego. Mas você poderia um dia talvez ser um empresário. Você quer um emprego, vai ser sempre empregado. Né? Entendi. Então, eu sempre coloco assim, busque uma atividade profissional bem remunerada. E que te faça feliz. Claro, porque o bem remunerado, cada um sabe. De repente a pessoa pode falar assim, olha, eu tenho que ganhar 10 mil reais por mês. E o universo naquele mês iria te arrumar uma situação para você ganhar 20 por mês. Ou seja, você limitou o seu desejo. Então, quando você coloca números ou cuidado com o desejo, né? Você pode limitar as coisas. Então, por isso que eu falo, uma atividade, que eu não sei qual é, que vai vir o que é meu, e o bem remunerado, ele é que sabe, vem para mim. E você feliz com isso, é claro, porque é uma atividade que eu quero muito, né? E de repente você faz coisas que você nem sabe que você seria capaz, né? E é fato que a gente tem que se desapegar desse desejo. Totalmente. Porque eu li uma frase de Deepak Chopra uma vez, que eu aprecio, e ele diz, deseje, deixe para o universo e deixa acontecer, porque às vezes o que você pediu é muito aquém, é exatamente o que você está falando. Sim. Você pede uma coisa, eu quero uma casa, não especificou. Isso. Mas então, aí entra o crer, né? Então eu desejo, ponto. Eu largo, porque eu creio que já está resolvido. Vai acontecer. Então, eu quero uma música famosa, é possível? Ponto. Creia nisso, queira. Automaticamente, de tanto praticar o Ho Oponopono e outras técnicas, automaticamente a memória da música, o caminho, ele vai surgir de algum jeito. Entendeu? Vou praticar muito, porque a minha música Por isso há de ficar famosa. eu falo bastante isso também. Você tem que dar atenção às pedras que estão no seu caminho. Se você não largar as pedras, fica um pouco mais difícil de chegar. Então, faça o favor de, neste momento, contar aos nossos internautas a história da pedra, que foi lindo, viu? Então, num tempo antigo, tinha um povo que vivia debaixo da água e aí viviam presos a pedras, né? E alguém sempre dizia, não largue as pedras, porque se você largar, você vai embora e nunca mais volta, enfim. Mas sempre tem a alma liberta, né? E ele se soltou e rebelde. Foi embora, subiu lá, submergiu, e aí viu que tinha luz, tinha praia, tinha pessoas, tinha uma outra vida, ou seja, ele largou a pedra. Então, de repente, um relacionamento, família, uma coisa que cobra demais, entendeu?
e amizades, a pessoa fica presa, algumas coisas, mesmo o apego a materiais, né, a matéria, né? E você não anda, não caminha. Por quê? Porque você não larga. A pedra. Tem que aprender o que Jesus sempre diz: dê as costas, dê a outra face. Vire, quer que eu ande 1000 léguas com você? Eu ando 2000 longe de você. Entendeu? Cada Então, um é um, né? Cada um é um. Você é uma unidade, você é só uma coisa, né? Então, você pode, com essa técnica de fazer o Ho'oponopono, um monte de coisa que a gente fala, com o tempo você vai entender quais são as suas pedras e o que você deve largar na sua vida. A gente carrega a própria e de outros, né? Sim. É que eu sempre falo, todo mundo tem uma cruz. Aí eu digo assim para os meus alunos: pega a sua cruz e põe aqui no meio da sala. Todo mundo vai colocar a cruz lá, vai fazer uma pilha de cruz. Aí eu falo: agora você levanta e escolha uma cruz. Você vai pegar a sua, né? Não vai querer do outro. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, cuide da sua cruz, cuide dela. Carregue ela sem peso, sem remorso, e sem reclamar, sem culpa, né? E sem reclamar. Uhum. Entendeu? Deixa para aceite, mesmo não querendo. Tomar uma paulada, muito obrigado. Alguém te fechou no trânsito, muito obrigado. Nossa, isso é... Porque faz parte disso, agradecer. Agradecer. A gratidão. Né? Quando você agradece, você recebe o quê? A positividade. Se você reclamar, você aumentou a situação. Quer dizer que a pessoa que é muito reclamona, que tudo irrita, critica, não está com nada, né? Zero. Não vai nunca ter nada, né? Está sempre num buraco, né? Ela patina, ela não anda. Ela não caminha, né? Não caminha, está sempre no mesmo lugar, sempre parado. É uma bênção esse seu conhecimento, né, Alcides? Desde quando você está familiarizado com isso? Então, todo esse conhecimento, eu já tenho, assim, desde meus 26 anos, isso foi abrindo cada vez mais, mas esse conhecimento da alquimia mesmo, ele se abriu há uns 5, 6 anos atrás, entendeu? Recente. Eu tive um processo, assim, de limpeza na minha vida mesmo, né, de desapego total de tudo. Material, de todos, material, né? E aí sim, esse conhecimento aflorou. Eu já tinha muito conhecimento, mas é aquela coisa, né? Você fala: bom, eu conheço muita coisa. Não conhecia nada, não sabia nada, entendeu? E aí veio realmente essa grande oportunidade de poder favorecer as pessoas, né? Mas essa sua capacidade de curar e de falar, ela já era mais antiga. Já vem dos meus 26 anos, porque eu tive um processo de trabalho de cura, em vários caminhos, né? Então, isso sempre foi assim, uma coisa que teve em mim, né? Sentir e poder passar ao próximo, a questão de falar, de tocar, de conversar, e a coisa já acontecer. E depois, com todo esse processo, que eu entendi um monte de coisa, então quando alguém senta-se à minha frente e fala uma coisa, eu passei aquilo e posso dizer com certeza que funciona, porque eu vivi. Se eu não vivi, eu não posso falar. Entendi. Entendeu? Por isso que eu falo, eu só falo o que eu vivi. E o que eu tenho, eu conquistei na alquimia. Entendeu? Por isso que eu sei que funciona e quem está ao meu redor sabe disso. Os alunos, quem faz atendimento, sabe que pode transformar. Quanto mais se dedicar. Tem uma coisa que me intriga, Alcides. Eu creio no que você está falando. Né? Você não teria voltado tantas vezes. Você disse que não aprendeu isso em livros. Não foi na escola. Sim. Conta pra gente. Como é que isso Existe acontece? uma coisa chamada alma do mundo. A alma do mundo é a 4ª dimensão. Nós temos um exemplo clássico aí de Einstein, né? Einstein teve 1000 situações para ser resolvidas e quando ele entendeu que tinha uma coisa aqui solta, que é só você pegar um plug e conectar, ele entende que o computador tem as coisas e o ser humano é muito mais do que uma máquina, né? Então eu falo para vocês assim, fiquem 12 minutos quietos por dia, buscando uma informação e ela vem para você. Vai acontecer, entendeu? É isso que eu faço, esse é o caminho que eu falo para vocês. Quando eu não sei, eu creio no que não sei e acabo sabendo. Hoje não, hoje eu já penso e já vem a resposta, porque eu estou conectado com uma outra frequência. Então, com o treino, você chega lá. Todo ser humano pode, ninguém sabe mais do que ninguém sabe. Né? O conhecimento não é de ninguém, você vive ele, é diferente. E essa prática, ela começa a ficar mais evidenciada a sincronicidade das coisas, porque eu tenho percebido isso. Está havendo uma sincronia, às vezes eu penso um negócio, ela acontece assim na minha frente. Isso, porque já está... A gente desenvolve isso? Já, porque está perto de você, tudo está ao seu redor. É você que tem que permitir isso. Quando você entende que tudo é possível, você começou a abrir as portas, né? Nós somos seres dotados de infinitas possibilidades. E não aproveitamos ainda o total, pois é, né? Acha-se, né? O achismo, né? Que não se consegue, né? Sabe o que eu queria? Infelizmente, o nosso programa são 2 blocos e ele já está terminando. Deixa eu tocar uma música para você, a última, e aí eu vou querer que você deixe
a sua última mensagem. Você deu várias mensagens lindas, Perfeito. mas o que você poderia deixar para o coração das pessoas nesse momento que a gente está vivendo meio conturbado, falta de água? Vamos lá, tá? Tá bom. Essa música é uma das mais belas canções que foi feita para o cinema. Chama-se Algum Lugar do Passado. Como você está falando tanto de memórias, Perfeito. Somewhere in Time, né? Porque eu vou e volto. Faz parte do Alcides, processo. eu queria te agradecer mais uma vez. Eu agradeço. Você tem portas abertas, assim como todos os meus convidados. Qual seria a sua mensagem para os nossos internautas que certamente, depois desse programa, estarão se sentindo muito melhor? Então, sigam uma pequena regra, né? Aprendam a aceitar. Aceitar não é querer. Agradeçam. Perdoem e permitam ser perdoados, sempre. Né? Nunca faça a ninguém o que você não quer para você. E automaticamente você entrou num mundo bem diferente. Né? Não esqueça dos 12 minutos por dia, ou 12 minutos diários, muda a sua vida completamente. É só fechar os olhos e ficar quietinho 12 minutos. Pode pensar no que você quiser. Não existe isso de esvaziar a cabeça, não existe isso. Né? Pensa lá no que você quiser, fica quietinho e deixa a coisa acontecer. Né? Transformou a sua vida. Muito obrigada. Eu peço a vocês que visitem a página do Alcides Melhado, que lá tem muito mais informação do que esse breve momento nosso aqui. Na próxima quinta, nós teremos o Rodrigo Fonseca falando sobre inteligência emocional, que também é um assunto que vai servir para muita gente. Agradeço a presença de vocês e que essa tarde tenha um belo significado com as lições aprendidas hoje com o nosso mestre. Até mais. Amém.